O audiodrama Almerindas é um dos podcasts da família Quiprocó, com interpretação Alexandre Canda e Lena Roque. Almerindas. Laudelina de Campos. Vou contar no meu cordel uma história edificante que até hoje reverbera pelos atos importantes. Nos ensina o que é coragem e ativismo impactante. Laudelina de Campos Melo foi seu nome propagado em 1904. Nascimento registrado e vivendo nessa terra fez um mundo abençoado. Tinha apenas 7 anos, quando foi ser faxineira, empregada de família como profissão primeira. Mas ainda era tão cedo para ser trabalhadeira. Imagine que terrível era ainda uma criança, mas limpava e cozinhava. Sem a chance da mudança, pois nesse país racista não havia outra esperança. No entanto, Laudelina cedo se fez consciente, entendendo esse problema sem ficar indiferente. Tinha só 16 anos, quando se fez imponente. Foi eleita presidenta de um clube interessante chamado 13 de Maio, que além de militante era também cultural para os negros relevante. Então logo já se nota essa sua consciência. Era ainda adolescente, mas detinha a competência e o punho bem erguido pela sua inteligência. Nascida em Poços de Caldas, Laudelina era mineira, mas mudou para São Paulo, onde também foi faxineira, e se consolidou em Santos como grande pioneira. Na vanguarda dessa luta por direitos trabalhistas, se casou e separou-se, sempre enfrentando a lida, com 2 filhos para criar mais grandeza em sua vida. No ano de 36, na política ingressou. Ao Partido Comunista, ela assim se filiou. E para completar melhor, uma instituição criou. Era uma associação, e do país foi a primeira, que tratava dos direitos da empregada e faxineira, e por isso Laudelina já tomou a dianteira. Na Frente Negra Brasileira, Laudelina trabalhou, a maior associação que a história registrou. Com 30 mil participantes, nessa frente ela lutou. No ano de 55, já em Campinas morando, entrou para o movimento dos negros se organizando e fez parte de um teatro e já vou lhe relatando. Teatro Experimental do Negro, como era então chamado, foi também de Laudelina pelos negros aclamado, pois o seu valor imenso não dá para ser questionado. Pela força da cultura, de atuar e de dançar, autoestima para os jovens e razão para confiar, era então esse trabalho que queria se espalhar. Por mais de 40 anos, Laudelina trabalhou como empregada doméstica até que por fim parou e abriu o seu próprio negócio, que feliz realizou. Ela vendia salgados e abriu uma pensão. Saía em dias de jogo para vender à multidão, nos estádios da cidade com garra e dedicação. Mas não pense que por isso ela abandonou a luta, pois tão cedo conheceu a dureza da labuta e jamais renegaria sua batalha resoluta. Com ainda mais afinco, ela então se dedicou, lutando pelo seu povo, muito mais realizou. Era isso que a movia, nisso sempre acreditou. Laudelina ainda inventou um baile de debutantes para adolescentes negras. Fez uma festa importante, o baile Pérola Negra, de sua luta resultante. Fundou mais um sindicato em Campinas sediado por direitos trabalhistas que ainda eram negados. Às empregadas domésticas não parou o seu legado. Promovia atividades de alfabetização para criar a consciência de reivindicação. Entre as trabalhadoras espalhava informação. Foi chamada em mais cidades para abrir mais sindicatos. Ajudou muitas mulheres com retorno imediato. E por causa disso tudo, o clamor foi espalhado. Tantos foram os seus feitos que queria aqui citar. Feminista negra e forte, nos inspira a batalhar e lutar pelos direitos sem parar e sem calar. Tudo que foi conquistado para essas trabalhadoras começou com Laudelina, que foi tão transformadora. A coragem que ela teve nos é muito inspiradora. As empregadas domésticas com direitos garantidos possuem mais dignidade e isso deve ser mantido para acabar a exploração e o racismo destruído. No ano 91, Laudelina faleceu, mas deixou a sua casa
para a luta em que viveu e hoje é do sindicato que em Campinas ela ergueu. Laudelina de Campos Melo foi defensora dos direitos das mulheres e das empregadas domésticas. Nascida em Poços de Caldas, Minas Gerais, em 1904. Perdeu o pai e teve de largar os estudos e trabalhar como empregada doméstica, com apenas 7 anos de idade, para cuidar dos 5 irmãos mais novos. Com 18 anos, mudou-se para Santos, São Paulo, onde casou-se e, junto ao marido, participava da agremiação Saudade de Campinas, um grupo de valorização da cultura negra. Em 1936, Laudelina se filiou ao Partido Comunista Brasileiro e fundou a primeira associação de trabalhadores domésticos no Brasil. Separou-se do marido em 1938, mas se envolveu cada vez mais com os movimentos políticos de esquerda, militando também na Frente Negra Brasileira. Anos depois, mudou-se para Campinas, onde integrou o Movimento Negro de Campinas e protestava contra o racismo. Em 1961, fundou a Associação Profissional Beneficente das Empregadas Domésticas, que mais tarde se tornaria o primeiro sindicato das empregadas domésticas. As heroínas do presente por acreditarem num futuro possível. Este é o Almerindas Podcast. Literatura preta e tudo mais que couber na voz. Produção e edição Flávio Pereira e Phelps. Almerindas Podcast. Sigam as nossas redes.